Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Os campeonatos nacionais europeus estão terminando nesse final de semana e a gente vai falar sobre o que os times ainda têm em disputa nesses campeonatos. Então, solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Galera, então vamos começar então falando sobre a Premier League, né, o campeonato inglês. O campeão já foi definido, o Manchester City foi sagrado campeão há 2 rodadas atrás, depois de uma derrota do Manchester United, né? Então ficaram em disputa algumas situações, né? Champions League, as vagas da Champions League, as vagas da Europa League e também a vaga da Conference League, que ainda está em aberto também, entre aspas, né? Vamos falar então, principalmente dos jogos mais importantes, das vagas mais importantes, né? A Champions League está com 2 vagas em aberto. O Manchester City já está classificado por ser o campeão. O Manchester United também obteve a pontuação para conseguir a classificação. E então sobraram 2 vagas que a Premier League dá direito para a Champions, né? Para essas 2 vagas, nós temos então 3 times que vão disputar essas vagas. São eles, então, por ordem, o Chelsea, o Liverpool e o Leicester. O Leicester passou a maior parte do campeonato dentro dessa zona de classificação, mas nesse momento ele está fora. A classificação do campeonato está com o Manchester City em primeiro, o Manchester United em segundo, o Chelsea em terceiro e o Liverpool em quarto lugar. As pontuações dos postulantes a essas 2 últimas vagas de Champions League são as seguintes. O Chelsea está com 67 pontos, o Liverpool com 66 e o Leicester também com 66. Ainda existe a possibilidade ainda do Chelsea se classificar via Champions League, mas a gente está tratando aqui só sobre as classificações via Liga, né? Via o Campeonato Nacional, que nesse caso aqui é a Premier League que a gente está falando. Então vamos lá, as situações, né? O que esses times precisam para conseguir a sua classificação. O Chelsea e o Liverpool, que já estão dentro da zona de classificação, precisam só uma vitória simples. Se o Liverpool ganhar, está dentro, e o Chelsea a mesma coisa. Se caso algum dos dois não ganhar, principalmente, né, se o Chelsea não ganhar a sua partida, vai precisar que os adversários contribuam, né, entre aspas. Vai precisar de um tropeço ou de Leicester ou de Liverpool. O Liverpool a mesma coisa. Se caso o Liverpool não ganhar, aliás, né, se o Liverpool não ganhar, ele fica estagnado na pontuação, então vai precisar que o Leicester não vença a sua partida. E nem empate, né, vai precisar de uma derrota do Chelsea. Se o Leicester ganhar, o Leicester, nesse caso, precisa de uma vitória e também torcer por um resultado negativo. Nem precisa ser negativo, né? No caso do Liverpool, basta um empate. Então, o resumo é o seguinte: o Liverpool só depende de si, o Chelsea só depende de si, e o Leicester vai precisar de vencer e mais de um tropeço dos dois adversários que estão à sua frente. Vamos falar agora da Série A, do Calcio, né? Da Liga Italiana. Também nessa liga a gente já conhece o campeão da temporada, que é a Internazionale de Milão, que foi campeã também há 2 rodadas atrás, 3 rodadas atrás, com uma certa antecedência, né? Hoje, nesse momento, eles estão 10 pontos à frente do segundo colocado, que é a Atalanta, mas a gente também tem uma boa disputa também pelas vagas para a Champions League, né? Assim como na Premier League, existem 3 times disputando 2 vagas. Poderia dizer que são 3, né? Mas para a Atalanta perder a vaga, a Juventus teria que ganhar, o Napoli ganhar, o Milan ganhar, e a Juventus teria que tirar um caminhão de saldo de gols. Então isso é praticamente impossível, né? Virtualmente estão classificados a Atalanta e a Internazionale, que foi a campeã. Como eu já disse aqui, acabei adiantando os nomes dos times que estão em disputa das últimas vagas, sobraram então Milan, Napoli e Juventus. Nós temos também uma situação que mais ou menos parecida com a da Liga Inglesa, né? Que são 2 times com a mesma pontuação e um time com um ponto a menos. Nesse caso, nós temos então o Milan em terceiro lugar, o Napoli em quarto lugar, os dois nesse momento dentro da zona de classificação, e a Juventus em quinto lugar, que está um ponto atrás dos dois. Então o Milan tem 76, o Napoli 76 e a Juventus tem 75.
Nesse cenário, novamente, Milan e Napoli precisariam apenas de uma vitória simples para se garantirem na próxima Champions, então só depende deles, né? De Milan e Napoli. E a Juventus, por outro lado, precisa de uma vitória e de um tropeço, que pode ser um empate de qualquer um desses dois times. Então a situação da Juventus é parecida com a do Leicester, né? Que precisa de uma vitória e de um tropeço dos outros dois postulantes. Nesse caso, Milan e Napoli. Então a situação da Juventus não está exatamente confortável. E aí a gente pode pegar os jogos aqui da última rodada. O Milan enfrenta a Atalanta fora de casa, que é um jogo duro, mas a Atalanta basicamente está a passeio no campeonato, já que já tem sua classificação praticamente virtualmente garantida na próxima Champions League, né? A Juventus vai visitar o Bolonha, que é um time que também basicamente está a passeio no campeonato. Vamos ver aqui, ele está em 11º colocado, então já não tem mais muita pretensão no campeonato. E o Napoli, que vai receber o Hellas Verona, que mais uma vez é um time de meio de tabela e não tem mais nenhuma pretensão no campeonato. Então os três estão com jogos contra times que praticamente passeiam, né, nessa última rodada, e cada um está precisando fazer seu resultado, além, né, a Juventus ainda precisa, além disso, ainda a Juventus precisa de torcer por um tropeço dos dois concorrentes diretos, né? Bom, agora a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque além de vagas, né, por competições europeias, essas duas últimas ligas que a gente vai falar sobre elas aqui, ainda existe a disputa de título, né? Nas duas. E a distância do líder para o postulante ou os postulantes, né, a tomar essa liderança, ela é bem pequena e é plausível que aconteça uma reviravolta no final desses campeonatos. Então vamos falar primeiro então da Liga Espanhola, da La Liga, né? O Atlético está com 2 pontos na frente do Real Madrid nesse momento. O Atlético está com 83 pontos e o Real está com 81. Então, pro Atlético, a vitória garante o título. Se houver um empate, aí nesse caso o Real Madrid vai precisar tirar 3 gols de saldo. Então, quer dizer, a situação do Atlético é relativamente confortável, né? Podendo até empatar, que mesmo assim vai garantir o campeonato, né? O segundo campeonato do Simeone. Mas aí a gente vai observar que os jogos, o Real Madrid vai enfrentar o Villarreal dentro de casa. E o Atlético vai pegar o Valladolid rebaixado, mesmo que seja fora de casa. Então, teoricamente, existe uma possibilidade maior de o Atlético de Madrid conseguir um resultado positivo do que o Real Madrid. O Villarreal é um time muito acertadinho, está ali em sexto, sétimo colocado, se eu não estou enganado. E além de estar disputando a final da Liga Europa, né? Então o time é muito mais forte do que o Valladolid, que já está rebaixado. Então, para o Real Madrid, a situação está um pouco mais complicada, que além de vencer, vai precisar tirar uma quantidade grande de saldo, né? Que são 3 gols em relação ao Atlético hoje. Isso no caso do empate do Atlético de Madrid, né? Sobre as vagas da Champions League, já estão todas definidas. O G4 da Liga Espanhola então está com Atlético, Real Madrid, Barcelona e Sevilha. O Sevilha, que é o quarto colocado, tem 74 pontos. E a Real Sociedade, que é a quinta, tem 59. Então a diferença do grupo dos 4 primeiros para o restante do campeonato acabou sendo muito grande. Esse G4 descolou bastante do restante. Então sobram algumas vagas, então, por exemplo, para a Liga Europa. Nesse caso, é mais um problema para o Real Madrid. O Villarreal tem a possibilidade de conquistar a Liga Europa e assim conseguir a sua vaga direto para a Champions League, mas ainda tem o que fazer no campeonato. O Villarreal não está a passeio. Apesar de, nesse momento, estar dentro da zona de classificação para a UEFA Europa League, tem o Betis no seu encalço ali. O Betis está com um ponto, não, está com a mesma pontuação. Então, nessa zona de Europa League está a Real Sociedade com 59, o Villarreal com 58 e o Betis também com 58. Então, vai ser uma rodada que vai movimentar a grande maioria dos times da Espanha e por isso o Real Madrid, que teoricamente já teria um jogo difícil, com essa ânsia do Villarreal para conseguir essa vaga para a Liga Europa,
ainda vai dificultar um pouco mais o jogo pro Real Madrid. Então, se fosse para apostar todas as fichas, eu acho que o Atlético de Madrid está com a faca e o queijo na mão para ganhar a Liga. Por último, galera, a gente vai falar então da Liga Francesa, da Ligue 1, né? Que também tem três times que estão disputando, entre aspas, né? Na realidade mesmo, os times que estão mesmo de verdade disputando o título são o Lille e o PSG. O Mônaco tem uma possibilidade, mas em caso de vitória, ele teria que ter uma combinação de uma derrota tanto do Lille quanto do PSG. Existe a chance matemática, mas não diria que é muito provável. Mas a gente vai considerar o Mônaco também como um postulante ao título da França. Nesse momento, o Lille está com 80 pontos, o PSG está com 79 e o Mônaco está com 77. Por que é possível que o Mônaco consiga ser campeão? Em caso de derrota tanto de Lille e PSG, e se o Mônaco vencer, o Mônaco vai aos mesmos 80 pontos do Lille, ultrapassa o PSG na pontuação, vai ficar com 80 contra 79 do PSG, mas aí, nesse caso, passaria o Lille no número de vitórias. Aliás, já tem um número de vitórias maior do que o Lille, né? Nesse caso. Então, nesse cenário, o Mônaco seria o campeão. Apesar das probabilidades serem pequenas, elas existem, né? Para o PSG precisa vencer seu jogo, que nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha contra quem que vai ser o jogo do PSG, que vai ser contra o Brest, fora de casa. Mas o Brest também não é nenhum bicho-papão, está em 16º colocado da Ligue 1. Tem um pouco de dificuldade porque o Brest ainda não está garantido na primeira divisão da França do ano que vem. O time está ali com 41 pontos. O Nantes, que é o primeiro time dentro não, né? Já tem 2 rebaixados e um time que vai disputar os playoffs para ver se com o terceiro colocado da segunda divisão, para ver se quem é que vai ficar com a vaga na Ligue 1. O Nantes, então, está com 41 pontos, que é um ponto a menos só do que o Brest. Então, o Brest não está a passeio. O jogo do Paris Saint-Germain tende a não ser tão tranquilo assim, apesar da qualidade dos elencos ser incomparável, mas o Brest está lutando a última chance de fugir dessa zona de rebaixamento, dessa zona que pode levar ao rebaixamento, né, que é o playoff. Então, o Mônaco vai jogar, vamos dar uma olhadinha aqui, contra o Lens, fora de casa, que é um jogo bem mais complicado em termos de posição na tabela. O Lens, ele está com 56 pontos na zona de Conference League nesse momento, mas tem a possibilidade, ainda sonha com uma entrada na zona de Europa League. O Olympique de Marseille tem 59 pontos. Aí igualaria a quantidade de pontos e vitórias. E aí, se caso acontecesse alguma coisa inesperada e o Lens conseguisse tirar o saldo de gols do Olympique de Marseille, nesse caso o Lens entraria na zona de Liga Europa. Então o Mônaco também pega um time que não está passeando no campeonato. E o Lille, por último, né, que só depende das suas forças, pega o Angers, que está ali em 12º colocado. Esse sim, sem nada para fazer no campeonato. Então, o resumo disso tudo. O Lille pega um time de meio para baixo na tabela, que não tem mais nada para fazer no campeonato. O PSG pega um time desesperado fugindo do rebaixamento e o Mônaco pega um time ali do meio para cima da tabela que ainda sonha com uma classificação para a Europa League e precisa vencer para consolidar sua classificação na Conference League, que é a posição que o Lens está nesse momento. Então, mais uma vez, a tendência pela qualidade dos elencos, nem essa questão, mas pelos enfrentamentos, né, pelos adversários, a tendência é que o Lille consiga passar pelo Angers e mesmo que o PSG, pela qualidade do time, consiga passar pelo Brest, mesmo que o Brest esteja lutando contra o rebaixamento, ainda acho difícil ainda o PSG conseguir fazer a ultrapassagem. Nesse caso, então, o PSG precisa de um empate do Lille e vencer seu jogo para ser campeão. Mas eu acho que as probabilidades não indicam para isso não, né? Galera, vocês devem estar se perguntando da Bundesliga, né? Mas nesse caso a gente não vai destacar nenhum jogo ou nenhum dos jogos que ainda valem alguma coisa, entre aspas, para a classificação, né? É óbvio que a gente não citou em nenhum dos campeonatos a disputa pelo rebaixamento, só essa parte mais
a parte de cima, né? Mas nesse caso da Bundesliga, já está basicamente tudo que importa já está definido. O Bayern já é o campeão, com muitas rodadas de antecedência. A zona de classificação para a Champions League ficou com o Leipzig em segundo, o Dortmund em terceiro e o Wolfsburg em quarto. Pode ser que alterem as posições, principalmente entre Dortmund e Wolfsburg, né? Mas isso não vai fazer diferença porque a classificação da Champions para a Champions para eles já está garantida. Para a Europa League, o Eintracht Frankfurt em quinto e o Bayer Leverkusen em sexto já estão garantidos também na Liga Europa. O Bayer Leverkusen, que está em sexto, está com 52 pontos. E o Union Berlin, que é o sétimo colocado, está com 47. Então não existe mais possibilidade do Leverkusen ser ultrapassado pelo Union. O que ficou em disputa mesmo para esse campeonato foi a última vaga de competição europeia, né? Que nesse caso é a Conference League. Nesse momento, como eu disse, o Union Berlin está em sétimo lugar, está ganhando essa vaga, né, para a primeira edição dessa competição nova da Europa. E abaixo dele vem alguns times que ainda têm a possibilidade. O Borussia Mönchengladbach, o Stuttgart e o Freiburg vem também com possibilidades. É isso mesmo. O Borussia, o Stuttgart e o Freiburg. Então, quer dizer, até a 10ª colocação da Alemanha tem a possibilidade de conseguir uma classificação para a Liga Europeia na penúltima rodada. Mas é uma competição menor, né? São times com um pouco menos de expressão. Então, basicamente, a gente vai deixar meio que por cima essa situação da Bundesliga. Galera, então era isso que eu tinha para falar. Nós temos aí alguns jogos que valem demais, né, nas últimas rodadas dos campeonatos, né? A gente não pode deixar de acompanhar. Na próxima semana a gente vai trazer o fechamento dos campeonatos, das ligas europeias, né? Das ligas nacionais europeias. E aí a gente faz um apanhado geral sobre classificados, sobre rebaixados, os campeões e todas essas situações que envolvem essas ligas da Europa, beleza? Galera, então se vocês curtiram o vídeo, dá aquela força, faz a inscrição no canal, deixa o like no vídeo e a gente vai então se encontrar no próximo vídeo em breve, beleza, galera? Então, valeu!